se a Constituição existe, ela é para ser cumprida. E isso é que nós, indígenas, estamos aqui para ver acontecer. O embrião, ele deve ser respeitado integralmente, o seu direito de viver. Porém, ela não é um vegetal, ela não é uma coisa, ela é um ser humano com sentimentos, ela responde ao amor. Direito à saúde, direito dos indígenas, do consumidor, penal, tributário, administrativo. Desde abril de 2011, o programa Grandes Julgamentos do STF apresenta as decisões da mais alta corte do país, que tem relevância política, econômica e social. E hoje comemoramos 100 programas no ar. 100 decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal que podem ter influenciado no dia a dia de operadores do direito, decisões que criam jurisprudência e que podem mudar a vida do cidadão brasileiro. Estão sob a guarda do Supremo, porque inseridos na lei das leis, que é a Constituição Federal. Para marcar o programa de número 100, apresentamos hoje um julgado que reformou decisão que autorizava um acréscimo na remuneração de servidores que exerceram cargos em funções comissionadas. De acordo com o STF, a partir de agora, os servidores que exerciam a atividade entre 1998 a 2001, eles não poderão mais acumular os chamados 10º ou 5º. De acordo com o Supremo, a ofensa ao princípio da legalidade. O direito à incorporação de qualquer parcela remuneratória, seja 5º ou 10º, já estava extinto desde a Lei 9527 de 97. Eu penso que nesse tema, o Supremo Tribunal Federal tem ampla discricionariedade. O Supremo tem adotado uma postura pragmática. O Supremo tem adotado uma ótica pedagógica visando nortear o julgamento em demais instâncias do Judiciário. O processo começou a ser julgado no plenário do Supremo no último dia 18 de março, mas a repercussão geral já tinha sido reconhecida pelo plenário virtual e deve alcançar pelo menos 800 casos que estavam suspensos em outras instâncias do Poder Judiciário, aguardando a decisão final da Suprema Corte. Se situa aqui justamente nessa distinção, nem sempre muito clara, entre o que é uma questão constitucional e o que é uma questão infraconstitucional, notadamente quando se fala do princípio da legalidade. Ou então nós vamos transformar o Superior Tribunal de Justiça, então, no Supremo Tribunal Brasileiro, como o ministro. Se eles acham que se tornaria um tribunal de passagem, eles querem, então, ser o Supremo Tribunal, e esse Supremo não é mais Supremo. O debate preliminar foi longo e intenso sobre a admissibilidade ou não do recurso extraordinário. Antes do julgamento de mérito, era preciso definir se o assunto tratado tinha conteúdo de ordem constitucional ou infraconstitucional, ou seja, leis que hierarquicamente estão abaixo da Constituição de 88. Esse ponto preliminar definiu a competência do Supremo para julgar o recurso. Essa matéria foi levada para o Judiciário, porque alguns órgãos da administração pública entendiam que era devido, que o valor dos quintos era devido, outros órgãos entenderam que não. É claro que os servidores que não estavam recebendo não estavam nem um pouco satisfeitos e foram ao Judiciário contestar. A matéria chegou então no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e foi discutida em âmbito infraconstitucional, que é a discussão de se a lei se aplica ou não, se os dispositivos dizem ou não que os servidores têm aquele direito. O STJ entendeu que eles tinham o direito e a União, inconformada, recorreu para o STF. E durante o julgamento do recurso extraordinário, vários advogados e ministros da Corte ressaltaram a existência de leis e medidas provisórias que versam sobre o parcelamento remuneratório de cargos comissionados. Entre elas, a lei editada em abril de 1998, a Lei 9.624, e a medida provisória editada em setembro de 2001,
a MP 2225. De acordo com a decisão da maioria, as gratificações que foram concedidas neste período de edição das normas ofendem o princípio da legalidade. O princípio da legalidade está previsto no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, e diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ele é muito mais forte na administração pública, porque a administração pública só pode fazer aquilo que a lei diz. A União é a administração pública, então ela só poderia dar uma vantagem para o seu servidor se a lei previsse essa vantagem. O que o STF entendeu? O STF entendeu que a lei não previa essa vantagem. O recurso extraordinário foi apresentado pela União contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. O caso em questão se refere ao valor de 1/5 da função comissionada por ano de exercício até o limite de 5 anos, quando se incorporava a remuneração. No caso da União, havia uma lei, várias leis, na verdade, que regulamentavam o recebimento de quintos e décimos. Essas leis, elas valiam para esse grupo de servidores da União. O que elas diziam? Que os servidores que tinham cargo comissionado, que eles poderiam receber 1/5 do salário que eles tinham a cada ano de trabalho, limitado até 5 anos, porque aí dobrava o salário, né? E aí depois essa lei foi modificada para poder permitir que eles recebessem 1/10 dos salários a cada ano que passava. Então o salário deles ia aumentando ao longo desse tempo e depois, se eles perdessem o cargo comissionado, eles manteriam esses quintos e esses décimos. O tema remonta a 1997, portanto já fazem aí 18 anos, e esse tema permanece inconcluso até porque a administração, pelo menos o executivo, tem resistido à concessão desse benefício nos termos pretendidos no recurso. O fato que a grande dificuldade que traz a análise desse tema não é propriamente jurídica, mas factual. Nós temos uma sequência, ou melhor dizendo, 3 sequências de medidas provisórias, autônomas e independentes, mas sequenciais, que se interpõem e essa sequência gera esta confusão que resultou, no nosso entendimento, a posição do STJ. Participaram do julgamento vários amigos da Corte, que são terceiros envolvidos no processo com interesse direto na causa. Entre eles, o advogado e ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, José Paulo Sepúlveda Pertence. Trata-se de recurso extraordinário inadmissível, porque preclus a suposta matéria constitucional à vista da não interposição no Tribunal ACO, no Tribunal de Justiça Ordinária, do recurso extraordinário, simultaneamente ou não, com recurso especial, para rever questões infraconstitucionais. Aqui não se trata de repristinação, não se discute aqui repristinação, mas apropriação do conteúdo pela MP 2225, que claramente finaliza este ciclo que é doentio, excelências, é doentio para se ver o que se fazia de janeiro de 95 a abril de 98, uma medida provisória por mês, e por vezes menos de um mês, para uma encadear na outra. Toda a discussão aconteceu porque eram inúmeras leis, era uma confusão danada, realmente entender a sequência das leis e o que estava acontecendo não era uma coisa fácil. O que acontece é que as leis existem para dar segurança para as pessoas. A princípio, a gente tem leis para que as pessoas saibam o que vai acontecer. Mas acontece que as leis precisam de interpretação, e a interpretação já traz uma dificuldade. Quando a gente tem muita lei, a dificuldade é ainda maior. O que está em análise não é somente a interpretação dessa legislação federal que disciplina a incorporação de quintos, mas também na confiança e segurança jurídica nas relações existentes entre os milhares de servidores dos poderes da República face às decisões judiciais tomadas com base infraconstitucional e inúmeros processos administrativos também tomados e implementados dentro dos vários poderes da República. Cada tribunal estava lendo a lei de uma maneira diferente. Quando o STJ diz que não tem nada na lei que dê essa vantagem para o servidor, ou que o STF repete esse princípio, ele está dizendo, se eu der, é como se eu estivesse dando uma vantagem sem lei.
E isso viola expressamente o princípio da legalidade, que no final foi a questão central discutida pelo ministro Gilmar e pelos demais ministros. Prevaleceu a tese apresentada pelo relator ministro Gilmar Mendes. Ele mudou a jurisprudência da Corte sobre a admissibilidade de recurso extraordinário nesses casos. O que o ministro Gilmar disse? Ele disse que entendia que essa matéria era constitucional, muito embora ela também envolvesse aplicação da lei. A seguir, a votação dos ministros no processo que discutiu a validade da incorporação dos quintos. Até já! Estamos de volta com o programa de número 100, que apresenta na edição de hoje a decisão do plenário a respeito da incorporação de quintos ou décimos, aquela remuneração adicional recebida pelo servidor que exerce cargo comissionado. Ficou decidido por maioria que o acúmulo não é possível porque o benefício foi extinto por uma medida provisória. A decisão do Supremo derruba o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade da incorporação dos quintos. O caso chegou até o Supremo com um recurso apresentado pela União. No caso, a decisão judicial que determina a incorporação dos quintos, a meu ver, carece de fundamento legal e, portanto, viola o princípio da legalidade. Se não, vejamos. A decisão recorrida baseou-se no entendimento segundo o qual a medida provisória 2245 de 2001, especificamente o seu artigo 3º, permitiu a incorporação dos quintos no período de 8/4 de 98, edição da Lei 9624 de 98, até 4/9 de 2001, data de sua edição. O artigo 3º da Lei da MP 2225, 45 de 2001, tem a seguinte redação. Fica acrescido a Lei 8.112, de 90, o artigo 62A, com a seguinte redação. Fica transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI, a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, a que se referem os artigos 3º e 10 da Lei 8.911, de 11 de julho de 94, e o artigo 3º da Lei 9.624, de 2 de abril de 98. E aí o parágrafo único. A VPNI, de que trata o caput deste artigo, somente estará sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais. O restabelecimento de dispositivos normativos anteriormente revogados, os quais permitiam a incorporação dos quintos ou décimos, somente seria possível por determinação expressa na lei. Antes da análise do mérito da questão, o grande debate aqui no plenário do Supremo girou em torno da admissibilidade ou não do recurso extraordinário. Era preciso saber primeiro se a matéria era de ordem constitucional ou infraconstitucional. A maioria seguiu o entendimento do relator, ministro Gilmar Mendes, pelo conhecimento do recurso. É cabível o recurso extraordinário, tendo em vista que, apreciada a questão novamente pelo STJ, apenas resta a via do recurso extraordinário para que o STF possa analisá-la sob outra perspectiva. O ministro Gilmar disse o seguinte, a gente não está falando só de aplicação da lei ou de interpretação da lei. A gente está falando de dizer se esta lei existia ou não, se esse direito existia ou não, se é uma questão tão evidentemente não regulada a ponto de violar o princípio da legalidade. Quando eu digo que a matéria é evidentemente não regulada, ou que isso não está na lei mesmo, está claro que não está na lei, é como se eu dissesse que eu estou dando um direito para o servidor sem lei nenhuma. Isso não é só uma questão de interpretação ou não, é uma questão de legalidade, porque a administração pública só pode fazer aquilo que tem previsão legal. Por isso que ele entendeu que a matéria não era só infraconstitucional. Agora, no caso concreto, eu vou acompanhar a Sua Excelência por uma outra razão, que tem um conteúdo prático importante. Essa questão está chegando aqui no Supremo por duas vias. Está chegando pelo recurso extraordinário e está chegando por ataque às decisões do Tribunal de Contas.
Nós estamos julgando aqui também mandado de segurança, quer dizer, nós não vamos poder fugir do mérito no exame dessa questão. Dir-se-á, e com razão, que são decisões com efeitos diferentes. Uma decisão numa repercussão geral e uma decisão no mandado de segurança. Do meu ponto de vista pessoal, eu já tenho defendido isso aqui em outras oportunidades, eu penso que esse tipo de distinção já não faz mais sentido de conferir eficácias diferentes para decisões do Supremo Tribunal Federal. A posição trazida pelo ministro Gilmar Mendes é profundamente respeitável no que diz com o princípio da reserva legal. Me comprometo a refletir a respeito, mas, de fato, senhor presidente, nem por questões pragmáticas me sinto, no momento, em condições de dar esse passo que, ao meu olhar, né, seria, nesse momento, um pouco largo, ainda que possa enfrentar o tema em mandados de segurança, que são processos de natureza subjetiva. Mas essa criação da violação do princípio da legalidade, ela derrui uma jurisprudência quase que secular do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da ofensa reflexa, porque, no fundo, todas as normas jurídicas encontram a sua fonte primária na Constituição Federal. Então, essa violação à legalidade, sob essa ótica que eu até entendo interessante, suscitada pelo ministro Gilmar, eu não consigo enxergar. E acho que, pelo contrário, que se nós tivermos essa visão um pouco mais alargada, realmente nós vamos enxergar a violação do princípio da legalidade em todas as decisões com as quais nós não concordamos e que se referem à legislação infraconstitucional. E eu repito, a função dos tribunais superiores é imediatamente velar pela ordem jurídica. Realmente a matéria não pode ser conhecida nesta sede e que ela não teria este alcance prático, até porque a matéria foi sedimentada pelo recurso repetitivo, tal como decidido no Superior Tribunal de Justiça. Essa é a razão pela qual, com as vendas do ministro relator, eu acompanho a divergência iniciada pela ministra Rosa Weber. Eu lembro, por exemplo, que esta Corte já se deparou com casos como a retroatividade das pensões previdenciárias, em que as duas turmas dessa Corte, tanto a primeira quanto a segunda, não tinham dezenas, talvez centenas de decisões proferidas de que a matéria era infra, e depois foi trazido o tema a este plenário conheceu e deliberou sobre esse tema. Qual era a jurisprudência? Se você perde no STJ uma causa, e essa causa só envolve discussão de lei, não cabe recurso extraordinário que leva para o Supremo se você não tiver interposto um recurso anterior, lá na origem, no tribunal de origem, que também é chamado recurso extraordinário. Se a matéria for discutida no âmbito do STJ só em termos infralegais, só de lei, você não tem mais para onde recorrer, vai ficar só no STJ. O que o ministro Gilmar fez? Ele mudou essa jurisprudência? Bom, para alguns não, para outros sim. Mas ele foi estender esse tipo de interpretação para dizer o seguinte: ótimo, você continua só podendo recorrer para o STF se tiver uma matéria constitucional no STJ e se você tiver feito aquela interposição do recurso lá embaixo. Mas existe um caso excepcional em que isso não vai acontecer, não vai precisar acontecer, em que você vai conseguir chegar no STF. Quando? Quando uma matéria constitucional for suscitada no STJ uma matéria nova. Ou quando o STJ não discutia a matéria constitucional, mas ela foi muito evidente. Por maioria, prevaleceu a tese sustentada pela União no recurso extraordinário de que não existe direito adquirido a regime jurídico e que a decisão do Superior Tribunal de Justiça teria violado os princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. Há dois princípios muito caros em um Estado democrático de direito. Dois princípios da maior valia para a sociedade. E dois princípios que estão sob a guarda do Supremo, porque inseridos na lei das leis, que é a Constituição Federal.
o princípio da legalidade e o princípio do devido processo. Do devido processo legal, seja ele administrativo, seja ele legislativo ou seja ele jurisdicional. Para sabermos se tem ou não a transgressão ao princípio da legalidade, nós temos que ir, e isso fazemos costumeiramente, né, à legislação comum. E aí, evidentemente, cabe ao Supremo pensar aqueles casos em que a transgressão ao princípio da legalidade é uma transgressão que salta aos olhos. E nós sabemos que o princípio da divisão funcional do poder impede que os juízes e tribunais, em face da lei, venham, por exemplo, a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas na lei não previstas, mesmo que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição. Eu penso que nesse tema o Supremo Tribunal Federal tem ampla discricionariedade. Nós aqui verifico que, por uma maioria, embora apertada, a maioria essa a qual eu me junto agora, entende que esse caso tem, pelo menos, uma relevância jurídica, se não uma relevância econômica, no sentido de impacto nas finanças públicas. Então, com essas breves considerações, sublinhando o aspecto discricionário e, de certo modo, casuístico, observadas as balizas constitucionais e legais da repercussão geral, eu conheço deste recurso extraordinário, muito embora no plenário virtual tenha entendido que a matéria não tem repercussão geral. De fato, é esse o papel do Supremo Tribunal mesmo, é fazer a interpretação daqueles casos que são mais difíceis. Se não for assim, dificilmente eles vão conseguir enfrentar um caso de violação do princípio da legalidade, mas que de fato envolve uma questão constitucional, sim, porque além de se violar o princípio da legalidade, a gente também está interpretando um caso de aplicação da lei, que envolve irretroatividade, para saber até quando a lei vigia ou não, se eu estou aplicando uma lei para o passado, repristinação, que é se eu estou voltando uma lei do passado para o presente, e segurança jurídica. O julgamento foi muito importante porque ele tinha uma repercussão financeira enorme, porque era uma jurisprudência que já estava consolidada no STJ, ele gerava uma expectativa em um número relevante de servidores, ele envolve a aplicação da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que tinha um posicionamento a respeito do tema e depois também mudou o seu próprio posicionamento. O programa faz agora um breve intervalo e volta com as informações sobre as regras no serviço público para o recebimento de adicional por cargo comissionado. Até já! A legalidade da incorporação de quintos ou décimos por servidores públicos que exercem funções em cargos comissionados. Foi este o debate central do recurso extraordinário julgado pelo plenário do Supremo, tema do programa Grandes Julgamentos do STF de hoje. Os servidores estavam recebendo incorporados nos seus vencimentos vantagens que eram relevantes, porque podem até dobrar o seu vencimento, de 98 até 2001. Agora veio o Supremo dizer que não, que esse período de 98 até 2001 não é devido, porque, na verdade, essa lei de 98 não reestabeleceu esse direito. Esse direito já tinha sido extinto lá em 97. E como eram várias leis em vigor, o debate travado na Suprema Corte era para saber quais leis ainda estavam valendo sobre a incorporação das verbas. Mas a advogada integrante do IDP, o Instituto de Direito Público, alerta que a medida provisória e a lei tratada no processo se referem ao período de 1998 a 2001. Os quintos e os décimos, para a União, para os servidores da União abrangidos por essas leis, não existem mais. O que o STF fez foi garantindo a segurança jurídica,
permitir que aqueles servidores que já tinham recebido continuassem com o dinheiro que eles receberam. Então, eles não precisam devolver, muito embora o Supremo tenha julgado que havia uma ilegalidade no pagamento. Mas, a partir de então, eles passam a não receber mais. Como é uma decisão que será tomada sobre situações já consolidadas, nós poderíamos eventualmente, talvez até devêssemos modular essa decisão, tendo em conta essas situações já consolidadas, o que não seria possível fazer em sede de mandado de segurança. Então, as pessoas que receberam esse valor estão recebendo desde 2001. A pergunta que se coloca é: e o dinheiro que elas receberam de 2001 até hoje, né? Nós estamos em 2015. O Supremo disse, eles receberam de boa fé, porque a discussão não era pequena. Se até nós aqui estamos com dificuldade de dar a palavra final, imagina as pessoas leigas, os demais tribunais e todo mundo, né? Então, o dinheiro que foi recebido vai permanecer recebido. O que acontece é que, a partir de agora, esses valores de 97 até 2001 não vão ser pagos mais. Isso não significa que quintos e décimos não existam em nenhum lugar do Brasil. Essa decisão, ela serviu para o âmbito da União, que era onde havia regulamentação. Como eu disse, cada ente da federação regulamenta o seu direito, e aí a gente tem que ver em cada lugar como é que é a lei. E a 100ª edição do programa fica por aqui. Se você quer entrar em contato com a produção ou sugerir um tema, mande um e-mail para grandejulgamentos@stf.jus.br. Temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma decisão que pode ter influência na sua vida. Operador do direito, trabalhador, servidor público, cidadão brasileiro. Até lá!